dizer para você sobre esse nosso trabalho, de apresentar sempre as mensagens dos nossos cultos. Eu sou o pastor Elimar, aqui da Igreja Presbiteriana Central de Frutal, e nós temos aqui na nossa igreja o Ministério Comunica. Esses irmãos desse ministério faz toda a divulgação da nossa igreja, e eles fazem também esse trabalho de divulgar as nossas mensagens na internet. Você que está nos ouvindo, nos assistindo aí pela internet, queríamos te agradecer, convidar você para assistir sempre, para nos acompanhar, e nós aceitamos também as suas opiniões, a sua avaliação. Se você quiser entrar em contato conosco também, você vai encontrar aí o endereço da nossa igreja, e é uma satisfação estar sempre presente aí com você através dessas mensagens gravadas todos os domingos na nossa igreja. Por favor, abra sua Bíblia no livro de Jó. Aí no capítulo 1. Livro de Jó, no capítulo 1, nos diz assim as sagradas letras: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os sacrificava, levantava-se de madrugada e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura, Jó, debalde teme a Deus? Acaso não cercaste com sebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas passiam junto a eles. De repente deram sobre eles os sabeus e os levaram, e mataram aos servos a fio de espada,
só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda, quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda, quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram contra os camelos e levaram e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda, quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos quatro cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou, e disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe os ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isso, porém, ou melhor, em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Até o versículo de número 10. Irmãos, é interessante essa história de Jó. Primeiro, a gente precisa observar que essa história que nós acabamos de ler, ela é a história de um personagem real. Jó não é fictício. Não foi alguém que criou essa história, que inventou essa história e que escreveu. Essa história é de um homem. Ele tem nome, ele tem endereço, fala onde ele morava, fala como ele se comportava na sua vida. Então não se engane com Jó. Ele existiu, ele foi um homem, ele tinha endereço, ele tinha identidade. A biografia desse homem é uma das biografias mais curtas que nós temos, mas uma das mais profundas. A biografia dele se resume assim: ele era um homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. A palavra do Senhor nos diz que teve uma festa nas regiões celestes, festa dos filhos de Deus. E então nós temos que entender que festa é esta e aonde essa festa aconteceu. Essa festa aconteceu nas regiões celestes. Observa que tem uma diferença entre o céu
para onde nós estamos indo, e as regiões celestes. Quando nós olhamos para cima e falamos que nós estamos vendo o céu, na verdade nós não estamos vendo a pátria celestial, o local da nossa habitação eterna. Nós estamos vendo as nuvens, se for à noite, a lua e as estrelas. Se arrumarmos aí um instrumento, nós veremos alguns cometas. Nós estamos vendo regiões celestes, e isso é imenso, as regiões celestes, não necessariamente a pátria celestial. Diz que o Senhor então, nessas regiões celestes, estava reunido com os seus filhos. Quando nós examinamos esse texto, a conclusão que nós chegamos é que era uma festa de seres celestiais, mais especificamente anjos, na presença de Deus, não nos céus, mas nas regiões celestes. Não pode ter gente nessa festa, porque gente que vai para o céu, fica no céu e não sai de lá nunca mais. E se fosse uma igreja pentecostal, tinha dito aleluia, porque é para lá que nós vamos, para não sair nunca mais, é eternamente lá, não volta, não reencarna, não fica presente na terra novamente. A gente vive aqui uma vida só, e depois transcende para a eternidade, e vai habitar com Deus. Então não pode ser gente, porque gente que está no céu, não sai do céu. Então nós cremos que eram anjos, que também são filhos de Deus, que estavam numa festa, e quem sabe um dia, na plenitude de todas as coisas, nós ainda iremos participar de uma festa dessa. Mas no meio dessa festa, e não pode ser no céu também por outro motivo óbvio, Satanás não entra no céu. E então nessa festa das regiões celestes, de Deus com seus anjos, Satanás comparece. Ele vai lá no meio da festa. E é interessante que quem puxa o diálogo com Satanás é o próprio Deus. E Deus faz uma pergunta para o diabo interessante. Olha para ele, no meio daquela festa de tantos anjos, ele ali. E Deus diz assim: de onde vens? E a resposta de Satanás foi a seguinte: eu venho de rodear a terra e de passear por ela. Eu vim da terra, eu estou rodeando e passeando por ela. Irmãos, essa é a agenda de Satanás. É por aqui que ele está. Ele está passeando pela terra, investigando alguma coisa aqui na terra. Aqui na terra ele está observando a vida dos pastores. Aqui na terra, Liliane, ele está investigando a nossa casa. Aqui na terra, meus irmãos, ele está investigando as igrejas. Aqui na terra, você não duvide, ele está investigando a sua casa, a sua vida, ele te conhece. E o Senhor então, nesse diálogo com ele, diz assim: e nessas suas andanças lá na terra, observando os meus presbíteros, os meus diáconos, as mulheres da igreja, os jovens da igreja, você tem observado Jó? Ele é homem íntegro, ele é homem reto, ele é homem temente a Deus e que se desvia do mal. E sabe o que Satanás diz para o Senhor? Não é à toa, Senhor, que lá na terra tem um homem desse quilate. Jó não te serve de balde, sem um motivo, sem uma razão de estar te servindo como ele está. O Senhor tem abençoado Jó. O Senhor tem abençoado com Sebe, tem cercado a vida dele de um cuidado tão grande que nada de mal acontece a esse homem. E aí Satanás levanta 3 teses contra Jó.
E é sobre essas 3 teses de Satanás contra Jó que eu quero meditar com vocês nessa noite. A primeira tese que Satanás levanta contra Jó é a seguinte: o homem não consegue amar a Deus mais do que o dinheiro. O homem não consegue amar a Deus mais do que o dinheiro. Preste atenção no texto que nós acabamos de ler. O texto fala sobre a riqueza de Jó. Fala que ele possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era grande, numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos do Oriente. Não tinha um homem mais rico do que Jó ali no Oriente. Reverendo Hernandes, pregando nessa mesma passagem, ele disse que ele era Bill Gates da sua época. Não tinha um que superava Jó no dinheiro, nas riquezas. Era o mais rico do Oriente. E então, a acusação de Jó, a acusação de Satanás contra Jó: ele não está te servindo por acaso. Tudo que esse homem põe a mão vira dinheiro. Todo negócio que esse homem empreende prospera. Ele é o maior empresário do Oriente no que diz respeito a agronegócio. Desse jeito, Senhor, fica fácil de servir. Ele é rico, ele possui muito dinheiro. Irmãos, como é difícil lidar com dinheiro. Como é difícil lidar com riqueza. Sabe por quê? Porque dinheiro dá a nós uma falsa segurança. Dinheiro concede a nós uma falsa segurança. Em Lucas capítulo 12, do versículo 16 ao 21, nós temos uma parábola interessante falando sobre dinheiro. Lucas capítulo 12, a partir do versículo 16. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maior, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósitos muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Ainda nesse mesmo livro, um pouquinho adiante, no capítulo 18, do versículo 18 ao 25, Jesus encontra com um homem rico. Lucas 18, 18 a 25. Certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: porque me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Replicou ele: tudo isso conheço e observo desde a minha juventude. Ouvindo Jesus, disse-lhe: uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois vem, segue-me.
Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste. E a razão dele ter ficado triste, o texto diz assim: porque ele era riquíssimo. O apóstolo Paulo, escrevendo em 1 Timóteo 6, 9 e 10, diz assim: ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e na perdição, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. E então a primeira tese de Satanás contra Jó, ela é fortíssima. Ela é fortíssima. Ela não é fraca. Jó está pegando em um ponto que pega muita gente. Ou Satanás está pegando em um ponto que pega muita gente. Satanás está dizendo que não é possível amar a Deus mais do que o dinheiro, que não é possível amar a Deus mais do que as riquezas. A proposta é: tira as riquezas de Jó e ele vai blasfemar. E a segunda tese de Jó, ou de Satanás contra Jó, é a seguinte: o homem não consegue amar mais a Deus do que a sua família. Irmãos, a família é um bem precioso que nós temos. E nesse contexto aqui, a família ainda era mais preciosa. Devemos lembrar que no Salmo 127, o salmista, falando sobre a família, diz assim: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Família grande significava bênção de Deus. O homem que não tinha filho estava deficiente de uma bênção de Deus. Enquanto mais filho, mais bênção de Deus. Aqui nesse contexto. E Jó tinha uma grande família, sinal de bênção de Deus. Ele tinha 7 filhos homens e 3 filhas mulheres. E Jó era um homem que cuidava de maneira exponencial da sua família. Os versículos 4 e 5 do nosso texto diz que esses filhos de Jó se reuniam e eles faziam festas. E Jó, naquela preocupação de apresentá-los diante de Deus, de cuidar da sua família diante de Deus, sacrificava na presença do Senhor pelos pecados que talvez eles haviam cometido enquanto eles estavam reunidos em festa. Ele era um homem que prezava a família. Ele criara esses 10 filhos na presença de Deus. Era uma família unida. Eles reuniam e chamavam as irmãs, e eles estavam sempre em festa. Eu fico imaginando Jó, o homem mais rico do Oriente, e com essa família invejável. Eu fico imaginando Jó desfilando com esses meninos, rapazes trabalhadores, com essas meninas lindas. Eu fico imaginando a família de Jó andando pelo Oriente e aquele povo comentando: são os filhos de Jó. Eu fico imaginando as meninas chegando, as moças lindas, as mais lindas do Oriente, e o povo comentando: são as princesas de Jó. E aí Satanás, então, na presença de Deus, levanta a seguinte tese: ele não te serve à toa. O Senhor concedeu para ele, além das riquezas materiais que ele tem, a família mais linda do Oriente. São 10 filhos, todos
lindos, fortes, bonitos, trabalhadores, tementes a Deus, família invejável. O homem não consegue amar mais a Deus do que a sua família. É a segunda tese de Jó. É a segunda tese de Satanás contra Jó. Vamos então ver a refutação dessas teses. Primeiramente, a palavra do Senhor diz que Jó foi à falência. Coisa mais difícil que tem é falência. Coisa mais difícil que tem é descer de um pedestal, é descer de uma posição, é ser rico e tornar-se pobre. Tem muita gente que suicida quando isso acontece. Tem muita gente que muda de cidade, de estado, de país quando quebra. É terrível. E via de regra, a falência vai chegando devagar para aqueles que passam pela falência. No caso de Jó, foi repentino. Alguém chega e fala: olha, o gado morreu todo. Enquanto ele está ali recebendo aquela notícia, o outro chega e fala assim: os camelos também morreram. Ó, caiu fogo do céu, acabaram as pastagens. E morrem também os servos, a gente que estava trabalhando. E não em um dia só, esse homem que era o maior do Oriente tornou-se o menor do Oriente. Esse homem que era rico agora é pobre. E como se não bastasse, chega alguém para esse homem e diz: olha, os seus filhos estavam numa casa festejando, e veio um vento forte, bateu nos cantos dessa casa, ela caiu. Jó é difícil de falar, mas eles morreram todos, não escapou nenhum sequer. Irmãos, eu nunca passei por essa situação. Eu sei que tem irmãos aqui que já passaram por essa situação. Imagino que deve ser uma das mais dolorosas dessa vida. A gente ter que agarrar na alça do caixão de um filho e colocá-lo na sepultura. A impressão que temos é que corta o ciclo natural, onde o filho sepulta o pai, onde o novo sepulta o velho. E essa interrupção deve ser terrível. Ter que deixar na tumba uma menina, um menino, um filho de dentro da nossa casa. Sabe o que acontece com Jó? Em um dia só, ele teve que levar 10 caixões para o cemitério. Tenta imaginar essa cena, meu filho. Você que tem seu filho, imagina isso. Eu não sei qual foi o critério que usaram. Se colocou do mais velho até o mais novo. Se colocaram os 7 homens do lado de cá, as 3 mulheres do lado de lá. Mas a verdade é que naquele velório tinha 10 filhos de Jó. E a tese de Satanás é: esse homem não te ama à toa. O homem não é capaz de te amar mais do que ele ama a sua família. Tira dele a família
e na sua face ele vai blasfemar contra ti. Queridos, veja a atitude de Jó diante dessa situação tão adversa. Lá no nosso texto básico, no versículo 20, 21 e 22, a palavra do Senhor nos fala assim: então Jó levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou, e disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu, ele está falando agora dos filhos, e o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. E o 22 diz: em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Cai por terra a tese de Satanás, que esse homem rico do Oriente adorava a Deus, porque Deus dava para ele a riqueza. Cai por terra a tese de Satanás, que esse maior do Oriente adorava a Deus, porque Deus deu para ele uma família. Agora ele está sem os seus bens, sem os seus filhos, e ele dobra diante de Deus e adora. Aleluia! Satanás precisa saber, e nesse dia ele ficou sabendo, que há homens que adoram a Deus mais do que as riquezas, há homens que adoram a Deus mais do que a família. Mas essa história continua, e a Bíblia diz que teve uma segunda festa. Foram duas festas. A gente não sabe quanto tempo levou de uma festa para outra, quanto tempo Jó ficou pobre, sem os seus filhos e adorando a Deus. Mas houve uma segunda festa, e nessa segunda festa agora Deus fala com Satanás, que comparece a essa festa também. Aí nós entramos no capítulo 2. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. É uma outra apresentação, é uma outra festa. E então o Senhor disse a Satanás a mesma pergunta: de onde vens? E Satanás não muda a agenda. Ele fala: Senhor, continua do mesmo jeito. Eu vim de rodear e passear pela terra. Não mudou nada. A agenda de Satanás é uma coisa esquisita. É de 1º de janeiro até 31 de dezembro fazendo a mesma coisa, rodeando pela terra, observando os pastores, observando as mulheres da igreja, observando a igreja do Senhor, observando a mocidade da igreja, observando geração futura, observando a minha casa, observando os meus filhos. Mesma agenda, não mudou nada. E o Senhor então pergunta: você observou meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasse contra ele para o consumir sem causa. Entendeu o que Deus falou para Satanás? Olha, naquele nosso primeiro encontro, você levantou duas teses, e essas teses foram refutadas. Com a minha permissão, você tirou tudo que o senhor tinha, ele ficou pobre. Com a minha permissão, você tirou os filhos dele, ele ficou sem os filhos. Mas ele continua com a mesma integridade, com a mesma retidão. Você viu, Satanás? Aí Satanás levanta a terceira tese, e Satanás fala assim, versículo 4 do capítulo 2: então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face.
Disse o Senhor: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Agora a tese terceira é a seguinte: o homem não consegue amar mais a Deus do que a si mesmo, que é sua própria vida. Senhor, ele não é mais rico, ele não tem mais os filhos, mas o homem ainda continua com a vida boa, saúde e ferro, levanta, anda, conversa, nada segura esse homem, pele por pele, toca na vida dele, naquilo que vai lhe tirar o prazer de comer, de beber, de viver, e ele vai blasfemar na sua face, sim. E o Senhor falou para Satanás: pode ir, toca na vida dele, só vai preservar, ele não vai morrer, mas você pode fazer ele sentir amargura, dor, sentido de que não vale a pena viver. E a Bíblia diz que Satanás se retirou e começou a aparecer algumas coisas estranhas em Jó, feridas. Eu fico imaginando, irmãos, a pele de Jó começa a aparecer furuncos amarelos, cheios de pus, e aquilo é aquela dor pulsativa. E de repente ele percebe que não somente a pele, mas está doendo agora interna. A maior dor que o ser humano pode sentir, a dor do interior dos ossos. E ele não tem recurso senão rolar em cinzas, caco de telha. O hálito dele é fético, ele assenta-se solitário. A continuidade do texto diz que 3 empresários de outras regiões combinaram de visitar Jó. Devia ser gente do agronegócio. Combinaram de ir lá um dia visitar o amigo, e quando eles chegaram, eles ficaram olhando de longe, e eles não conheceram Jó. E quando eles aproximaram, está aí no final do capítulo 2 que eu não li, a palavra diz que eles se assentaram com Jó e ficaram calados 7 dias, pasmos, espantados com a situação deplorável daquele homem, magro, fético. A mulher dele não aguentava ficar com ele. E aliás, ela deu o seguinte conselho para ele: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoa o seu Deus e morre. Você entende bem isso? Essa mulher falou para ele: suicida. O conselho dela foi esse: larga desse negócio de adorar esse Deus. Ele já tirou tudo que a gente tinha. Ele tirou os nossos filhos, ele tirou a sua saúde. Você é um cadáver ambulante, suicida. E aí nós entramos no capítulo 2, no versículo 10. Ele responde: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isso, não pecou Jó com os seus lábios. Em tudo isso, não pecou Jó com os seus lábios. A terceira tese de Satanás foi refutada. Esse homem ama a Deus mais do que a sua própria vida. Numa subvida, ele não deixa
de adorar a Deus com seus lábios. Está provado, queridos, que é possível o homem amar mais a Deus do que o dinheiro. Satanás sabe disso. Está provado, queridos, que é possível o homem amar mais a Deus do que a família. Satanás sabe disso. Está provado, queridos, que é possível o homem amar mais a Deus do que ele ama a si mesmo. Satanás sabe disso. A vida de Jó é prova que é possível combater essas teses mentirosas e nojentas de Satanás. Mas eu quero refletir com você nesta noite sobre a minha vida e a sua vida. Primeiro, eu quero que você entenda que Satanás ainda não mudou a agenda dele. É a mesma. Ele continua rodeando e passeando pela terra. Ele continua indo lá na sua casa. Ele continua visitando as igrejas. Ele continua observando os pastores, os presbíteros, as mulheres da igreja, os jovens da igreja. E ele continua levantando as suas teses nojentas contra nós. E o desafio para mim e para você nessa noite não é mudar a agenda de Satanás. Ele vai continuar com a agenda igualzinho sempre, passeando e rodeando sobre a terra. O desafio para nós é que ao nos observarmos, ele perceba que aqui em Frutal tem muitos Jós, muitos homens e mulheres íntegros, retos, tementes a Deus e que se desviam do mal e que amam a Deus mais do que amam o dinheiro, e que amam a Deus mais do que amam a família, e que amam a Deus mais do que amam a sua própria vida. Meu irmão, quem é o Deus que você serve? Quem é Deus para você, meu irmão? Qual é o nível do seu compromisso com o Criador dos céus e da terra? Qual é o nível de relacionamento seu com o Senhor? Qual é o seu nível de devoção diante desse Deus que te criou, que te salvou e que te sustenta? Eu quero terminar com o Salmo de número 16, onde o salmista diz assim no versículo 1 e 2: Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor: Tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo, senão a ti somente. Outro bem não possuo, senão a ti somente. O salmista talvez esteja dizendo assim: tudo que eu tenho está no nível mais baixo do que o Senhor, que eu tenho como meu Senhor. É o único bem supremo, é o único que não pode faltar, é o Senhor. Quem é Deus para você? Qual é o seu nível de relacionamento com Deus? A perda de um emprego às vezes é motivo de blasfêmia. Um carro que bate é motivo de depressão, de tristeza. Uma doença que chega, uma cirurgia que precisa fazer, te desconcerta.
Jó passou por essa situação terrível, e a Bíblia diz que ele não pecou com os seus lábios contra o Senhor. Para de ficar apreensivo com esse negócio de Petrobras, de BNDES, de roubalheira política. Nós não estamos aqui por conta disso. Nós nascemos nu e nós vamos voltar nu. Nós temos Deus, nós temos o Senhor, Ele é o arrimo da nossa sorte. Não possuo nenhum outro bem, senão a Ti somente, Senhor. Se você perdeu um ente querido, sai desse luto, meu filho. Receba o consolo de Deus e sai desse luto. E adore o Senhor. Se você está doente, faça o seu tratamento, procure o seu médico, confie em Deus, e para de murmurar, e para de resmungar. Ame a Deus acima de todas as forças, de todas as coisas, com toda a sua força, com toda a sua mente, com todo o seu coração. Solta para mim.
relacionamento com esse Deus Santo? Será que as teses que Satanás levantou contra Jó, na sua vida também elas são refutadas? Você ama a Deus acima de todas as coisas? Você ama esse Deus Santo acima do dinheiro, acima da família, acima da sua própria vida? Ou tem hora que você vacila, esquece desse Deus, e diante das circunstâncias da vida você murmura, você reclama, parece que esse Deus nem existe? Ele é Deus Santo, Ele é todo poderoso, e o desafio dele para mim e para você é amá-lo acima de tudo e de todos, da nossa própria vida. Você que está aqui nessa noite, como é que está o seu relacionamento com esse Deus? Só aqui, ouvindo a mensagem, cantando? Como é que está o seu relacionamento com Deus lá na sua casa, lá na sua família, lá no seu trabalho, lá na sua faculdade? Você ama a Deus acima de todas as coisas e de todas as pessoas? Tem alguém nesta noite que veio aqui e que se sentiu impactado com essa mensagem, desafiado, que não é membro da nossa igreja, mas que se sentiu impactado e que quer receber uma oração? Saia aí do seu lugar e venha aqui. Só quem não é membro da igreja que vai receber essa oração se sentiu impactado, se sentiu vontade de aproximar desse Deus. Quem sabe os membros da igreja queriam vir, mas hoje eu quero que venha quem não é membro da igreja e que se sentiu impactado por essa mensagem. Saia do seu lugar, eu quero orar com você, para que você ame esse Deus com toda a força do seu coração. Pode vir aqui em nome de Jesus. Pode chegar, vocês que não são membros da igreja presbiteriana aqui de Frutal, vieram no culto e querem amar esse Deus com toda a força do coração. Há mais alguém? Saia do seu lugar e venha, que nós vamos orar por você. Nós vamos pedir ao Senhor para reinar no seu coração, na sua vida, na sua casa, nos seus negócios. Pedir ao Senhor para te abençoar grandemente. Há mais alguém? Eu vou te chamar pela última vez. Saia do seu lugar e vem aqui. Você que entendeu essa mensagem, que entendeu que é possível amar a Deus acima de tudo e de todos. Estou dando um tempo para você. Já te chamei pela última vez e você está sendo incomodado. Por favor, não resista, saia do seu lugar e venha. A igreja deve fechar os olhos e orar. Não precisa ter nenhuma curiosidade de ficar olhando para trás para ver quem vem, quem não vem. Por favor, ore e peça a Deus para abençoar essas vidas, em nome de Jesus. Graças a Deus. Senhor, obrigado, porque o Senhor é Deus vivo, é Deus santo, é Deus que está acima de tudo e de todos. É Deus que enche o universo com a sua presença. É Deus que nos ama com amor eterno. E nessa noite nós entendemos que não tem nada mais precioso do que o Senhor, do que a tua graça. Nós entendemos que não é a instabilidade das riquezas, que não é a família, que não é a nossa própria vida, mas que o Senhor é o nosso Deus, é o nosso adorado. E nós, ó Deus, abrimos os nossos corações na tua presença. Viemos aqui na frente porque nós queremos te amar, e nós queremos ser amados pelo Senhor.
Toca nesses corações, meu Deus, em nome de Jesus. Amém e amém.